Salve, salve pessoal da Cultive, todo mundo bem? Bem-vindos a mais um bloco, né? Esse em especial é muito bacana, que é a interpretação de gráficos estatísticos. Eu vou auxiliar vocês numa plena condição, num melhor raciocínio, numa melhor interpretação dos gráficos estatísticos que aparecem, né? Seja em provas de Enem, provas de vestibulares estaduais, onde for. Quero te ajudar e a hora é agora. Na minha época da formação lá da educação básica, eu não tive nenhuma condição, né? Ninguém que sentasse e pudesse me ajudar nesse sentido. Foi algo que foi surgindo através, é claro, das demandas. Então, eu acho importante a gente começar a desenvolver um pouco isso. Para alguns pode parecer alguma coisa fácil, mas acredite ou não, é um tendão de Aquiles para a galera que inclusive faz Enem. Tem gente que não consegue interpretar muito bem. Então eu estou aqui para te ajudar. Os gráficos que a gente vai conversar hoje são os que mais caem em provas de vestibulares. Tudo bem? Então acompanha aqui comigo nessa odisseia e vamos com tudo. A princípio, o que são gráficos estatísticos? Elas são estruturas visuais que representam informações. Ou seja, elas vão trazer para um formato ali de imagem, né? numa condição, numa organização, os dados que, no caso, obtiveram de uma coleta, seja ela amostral, seja ela um censo, por aí vai. Então, assim, eles vão transformar esses dados numa melhor condição para que você possa interpretar da melhor maneira possível. E aí os gráficos, eles acabam destacando dados importantes da sua coleta de dados. Né? Ficou engraçada essa fala, mas é bem necessária. Ela vai destacar dados que são importantes. E é claro, frisa bem essa frase, tá? Essas palavras que eu vou comentar com vocês agora. Ela auxilia no cruzamento de informações. E isso a gente vai entender mais à frente o porquê, tá? Todo gráfico tem seu título, sua fonte e os seus dados. Seu título é aquilo que, de fato, né, norteia a sua discussão. É aquilo que vai falar, olha, esse gráfico vai falar disso, disso e daquilo. Que nem uma redação. Na sua redação, você tenta encontrar algo que torne tudo aquilo que você discutiu, né, acabe sendo representado por uma única frase. Então, o título ele vai auxiliar no que, de fato, o gráfico está querendo falar com vocês. Pode parecer muito fácil pensar assim, o título é isso. Mas, pelo incrível que pareça, nem todo mundo olha para título. E isso é muito, muito complicado, porque o título ele vai te ajudar a entender o cenário, vai te ajudar a dialogar com a questão, que é uma coisa que a gente vai conversar mais à frente também. Fonte é a origem daqueles dados. Quem foi que emitiu? Quem foi que coletou? Então é importante você sempre averiguar a fonte dos gráficos estatísticos. É o IBGE? É a CNC? É algum outro órgão de pesquisa? É alguma instituição de relevância? Então é muito importante você ficar de olho, certo? E os dados, é claro, que vêm divididos nas condições de legenda, que sempre vai ter uma condição lá de legenda para poder você tratar os seus dados, as cores e tamanhos, né? Cor e tamanho vai te ajudar muito a diferenciar algumas coisas, né? No gráfico de coluna, no gráfico de setores, no gráfico de área. Ele vai te auxiliar a você entender qual é a tendência que está sendo trabalhada dentro daquele gráfico. E é o que a gente vai ver de imediato aqui no nosso gráfico de coluna. À nossa esquerda da tela temos o desempenho matemática e à nossa direita aqui nós temos um cruzamento de dados fornecido pelo valor carreira e pela população economicamente ativa. Né? São dois dados cuja fonte uma das fontes é o IBGE e ele faz esse cruzamento de dados dessas duas condições para dialogar um pouquinho. Tá? Então vamos olhar primeiro para o desempenho matemática. Lembra da cor? Lembra do tamanho? Tá lá, ó. Se você olhar visualmente, você entende que essa turma ela é boa em matemática, né? Tendo a sua maioria, né, dos alunos, né, 35% dos alunos bons em matemática. E a galera que é ruim, né, acaba tendo um rendimento não muito bom, com apenas 15% dos alunos dessa turma, dessa escola, desse local onde houve a coleta de dados.
E como poderia ser abordado aqui? A comparação entre as barras, a diferença entre as barras, entre as porcentagens, um diálogo quanto ao texto e, é claro, o gráfico. Então, nesses casos aqui em especial, tanto no de coluna, no de linha, tanto no de coluna quanto no de setores, procurem sempre analisar o tamanho e a cor. Eles quem vão mostrar a sua tendência. Certo? Então, fica muito preso a esse universo. Nesse segundo caso aqui, como ele faz um confronto de informações, você consegue analisar, por exemplo, que há uma tendência maior no valor carreira entre 25 e 34 anos, né? E no PEA também na mesma faixa etária. Então você consegue entender as faixas etárias de acordo com cada situação. Então ele vai explorar isso, essas diferenças, o que é maior, o que é menor. Ele vai entender esse cenário por meio do gráfico. Gráfico de barras, mas é muito parecido com o anterior. Sim, mas às vezes nessa condição de barra, ele melhor acaba mostrando para você, né, a informação. Você consegue ter um melhor layout, uma melhor visualização. Então, o gráfico de barra, nesse primeiro caso aqui, ele traz, por exemplo, que essa loja ela não tem um bom rendimento nas vendas de cama, mesa e banho, né, que está ali logo à esquerda das barras azuis. E que ela vende, né, o carro-chefe deles lá são as roupas femininas. Tudo bem? Então você consegue ver pelo seu tamanho, volto a dizer. Na outra aqui, no caso é uma pesquisa do censo, ok? E ele acaba trabalhando tipo e grau de dificuldade e deficiência. Ele analisa cada caso de pessoas com deficiência e confronta ali suas informações para que, se elas conseguem de alguma maneira, no caso, quanto ao grau de dificuldade, tem grande dificuldade, alguma dificuldade ou possui, né? Não, grande, alguma ou possui. Então você consegue entender pelos tamanhos e pelas cores que as pessoas com deficiência visual, com exceção da parte do não consegue de modo algum, são as que mais possuem ali, né, grande dificuldade ou alguma dificuldade. Porque na condição de não consegue de modo algum, fica ali para a motora. A mental e a intelectual acaba levando a parte do possui. Então você consegue diferenciar dessa maneira, analisando, essencialmente, volto a dizer talvez pela milésima vez, o tamanho e as cores do seu gráfico. Tá? Gráfico de setores, né, ou conhecido popularmente como de pizza. Gente, ele está cada vez caindo em desuso, mas é bom a gente conversar, né? Às vezes aparece ali em 3D, aparece algum dado nessa condição, mas é bom a gente dar uma conversada sobre ele. Mesmo esquema, tanto o tamanho da fatia quanto a cor é o que vai te ajudar a interpretar. Então, se for maior a fatia dessa, muitas aspas ali, dessa pizza, maior é a tendência que está sendo falada. Então, segundo a nossa pesquisa, as pessoas ali preferem mais o futebol. Natação acaba tendo 10%, basquete 15%, vôlei 30% e outras modalidades ficaram ali dentro daquele universo dos 5%. Tudo bem? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo. Valeu!